TV Câmara, 10 anos da TV do povo de Natal. Olá, está começando mais um programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. E hoje o nosso entrevistado é o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, Dr. Araquém Farias. Seja bem-vindo, Dr. Araquém. Obrigado, Danilo, pelo convite. Dr. Araquém, eu já começo o programa abordando a quantidade de reclamações que o PROCON estadual deve receber aí todos os dias, né? E como já deve ser comum há algum tempo. Existe algum campeão de reclamação aí, algum setor que todo mundo reclame, que seja o campeão de reclamações no PROCON, doutor? Danilo, o PROCON do Estado do Rio Grande do Norte e os PROCONs do Brasil divulgam anualmente um cadastro de reclamações fundamentadas. Então, todos os anos nós publicamos o cadastro do ano anterior. 2012 foi publicado e nós tivemos aí uma novidade no cadastro do Rio Grande do Norte, que foi a construção civil, que teve um aumento bem representativo, mais de 380% das reclamações do nosso estado. Mas continua os recordistas de sempre, banco, telefonia, planos de saúde e produtos como geladeira, fogão, móveis em geral. Então, os recordistas são sempre esses três que representam 90% das reclamações de todos os PROCONs do Brasil. Esse ano só tivemos essa particularidade da construção civil. Agora, interessante o porquê de ter tido essa novidade, né? Ter tido essa mudança. Que foi que houve que, de repente, a construção civil começou a dar tanto dor de cabeça aí aos consumidores? A construção civil já vinha crescendo anualmente, né? E, em particular, o Rio Grande do Norte teve esse crescimento porque uma única empresa tiveram vários consumidores reclamando ao mesmo tempo desse mesmo empreendimento. Então, teve um crescimento enorme. E vem crescendo anualmente, não só no estado, mas também em todo o Brasil. O senhor tem estatística, doutor, de quanto cresceu essa reclamação da construção civil no estado, em comparado com os outros setores? Com os outros setores a gente não tem esse comparativo, mas com a própria construção, do ano de 2011 para 2012, como eu disse, teve mais de 380%. E o mais incrível, Danilo, é que as reclamações são voltadas sempre para o atraso da entrega da obra. Apesar de que nos contratos eles colocam uma cláusula de 180 dias, que também é abusiva, essa cláusula não pode constar. O contrato de 180 dias já além do limite, né? Além da data prevista. Então, as construtoras colocam um prazo de 180 dias, dizendo que pode atrasar a obra por esse período, mesmo sendo ilegal essa cláusula, mesmo assim eles não cumprem esses 180 dias. Ultrapassa, que é o caso dessa empresa que ultrapassou mais de 2 anos, além dos 180 dias da entrega. É a reclamação mais recorrente do PROCON da construção civil, como também a cobrança indevida, a cobrança de juros, porque ultrapassou aquele período e o consumidor não tem a obrigação mais de pagar correção do imóvel, já que ele não deu causa ao atraso, entre outras abusividades pelas empresas que estão construindo no estado do Rio Grande do Norte, que a sua maioria, a gente tem que dizer, não é daqui, não é empresa local, sempre são as empresas que vêm de fora. E doutora, que tipo de orientação, que tipo de ajuda o PROCON pode dar aí ao consumidor que está nos assistindo, para ter mais cuidado, enfim, para tentar evitar ter maiores dores de cabeça no futuro, não cair numa armadilha, né, num prejuízo, comprando um apartamento que acabe atrasando muito. Existe alguma orientação para esse pessoal? O PROCON sempre tem colocado e disponibilizado no site do PROCON, mas o consumidor que tiver qualquer dúvida na hora de assinar o contrato, na hora de fechar o seu negócio, a gente tem um costume brasileiro de fechar ali por impulso. A gente vai até aquele stander, conhece aquela unidade que está toda decorada, maravilhosa, nem sempre o que está ali é o que está no memorial descritivo. Então, tem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que o imóvel é o desejo de todos nós brasileiros de ter a casa própria, mas na hora de comprar a gente tem o cuidado. Leva lá o PROCON, a gente tem o cuidado de analisar o seu contrato todo e dizer se aquele contrato está dentro do Código de Defesa do Consumidor e que você pode adquirir aquela unidade sem uma maior preocupação. A preocupação sempre vai existir porque as obras têm se atrasado não só no estado, mas em todo o Brasil. Então, o consumidor pode procurar o PROCON mesmo antes de assinar o contrato, né? Para o PROCON analisar a situação do contrato, se está legal, se não está legal. O PROCON está disponível. Claro, sem dúvida. A gente tem o corpo jurídico do PROCON para fazer exatamente essa análise e dar ao consumidor, né, uma garantia ali de que ele vai estar fazendo um negócio que ele corre um risco menor. O risco, eu digo, que sempre vai existir, porque a gente não tem como mensurar se aquela empresa vai atrasar a obra ou não vai atrasar. Já que nós estamos falando de construção civil e de imóveis, né, importante que o consumidor hoje tenha uma oportunidade de fazer a transferência
do seu financiamento para quem já financiou seu imóvel. Quem financiou seu imóvel nos últimos 5 anos pode fazer a portabilidade do seu financiamento. Anos atrás, o juro anual era de 9,5% até 10% ao ano para o financiamento do imóvel. Hoje esses juros estão abaixo de 7%. Então, o consumidor pode, ao renegociar o seu financiamento, ou seja, fazer a portabilidade de uma instituição financeira para outra, economizar o equivalente, em média, R$40 mil de um imóvel, ou seja, de um carro. Então, o consumidor também pode economizar exatamente nesse momento. Ele não precisa se manter no financiamento com a instituição financeira que ele fez até o final. A lei da portabilidade dá essa possibilidade ao consumidor, não só de imóveis, mas também como bens duráveis, também de outros, como carro, veículo. O consumidor que adquiriu um veículo recentemente, né, a juros de 1,5%, 2%, 3%, tem instituição financeira oferecendo a 0,77%, Danilo. E você renegociando com essa instituição, né, ou fazendo a portabilidade, você pode estar economizando aí o valor de uma motocicleta de 4, 5, 6 mil reais. Então, é importante... Somente essa pequena diferença, né, de diferença de juros, na verdade, o consumidor acaba sendo prejudicado em uma boa quantia de dinheiro. Né? Sem se falar naquelas taxas que vem incluída no seu financiamento, que é a taxa de abertura de crédito, taxa de retorno, que nós pagamos muitas vezes até sem saber. Né? Que aí a justiça vem decidindo favorável ao consumidor. É interessante, doutora Ken, que essa, por exemplo, é uma lei, uma lei que beneficia o cidadão que poucos sabem. Né? A questão da portabilidade, pouca gente conhece, imagino eu. Existem muitos casos de pessoas que são prejudicadas, de consumidores que são prejudicados, sem saber que tem o direito na justiça. Esse é o principal motivo, né, do consumidor ficar no prejuízo. Quer dizer, quando a gente fala em portabilidade, a gente só se lembra de portabilidade telefônica. É verdade. Né? E a portabilidade é muito mais abrangente. Você pode fazer portabilidade de todo o contrato que você fizer de financiamento, seja do que você tenha financiado. Então, se você contratou há 1 ano atrás, ou há 2 anos, ou há 6 meses, a um juro mais alto, e encontrou em outra instituição um juro menor, você pode fazer a portabilidade e quantas vezes você quiser. A instituição não pode lhe obrigar a se manter naquele contrato. Então, você tem um direito, hoje em dia, e é uma tendência, não só do Brasil, mas mundial, de que existe a portabilidade, porque o mercado oscila bastante e você pode aí estar mudando sempre que achar um juro mais baixo, um juro menor. Olha, só uma dúvida. Se o cliente fizer essa portabilidade de um banco para outro, ele acaba tendo que pagar alguns juros, alguma multa por romper o contrato? Não, isso é legal? Não, a portabilidade é bem simples. No caso do imóvel é um pouco mais complicado porque tem uma documentação que é exigida pelo próprio banco, né, até pelas garantias que são reais, mas ele não tem que pagar absolutamente nada. Então a portabilidade é simplesmente o banco que está oferecendo juro menor compra a dívida daquele outro banco, liquida aquele banco e refinancia no mesmo prazo, né, sem alterar o número de parcelas ainda, aquele juro menor. Então, você poderá estar, quem financiou um imóvel está economizando em torno de R$40 mil, né, num imóvel médio de 300 a 400 mil reais. Aí uma boa dica para o pessoal que está assistindo o programa, né, que imagina que pouca gente tivesse conhecimento dessa lei aí a favor do consumidor. Agora, outro problema comum a quase todo mundo, eu imagino também, é a questão da telefonia, né? Todo mundo reclama que seu telefone não pega bem em determinado local. São várias as empresas telefônicas e praticamente as reclamações, umas são mais, outras são menos, mas todas também são bastante criticadas. O que é que o PROCON tem feito? Tem chegado muita reclamação também de telefonia? Tem, esse é um problema sério, um problema que também não é só regional, também é de todo o Brasil. As empresas alegam que não podem expandir porque as licenças, né, do IDEMA, dos órgãos que concedem essas licenças, demoram bastante tempo e eles não podem fazer a expansão dessas linhas. Então, o que é que o PROCON tem feito durante esses anos todos? E procurado a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, para que essas empresas diminuam, né, o número de venda de novas linhas, né, ou pelo menos que elas não vendam mais, estabilizem. E a Secretaria Nacional tem tomado essas providências, né, e está sendo surtido um efeito. É tanto que a presidente Dilma anunciou recentemente que vai fazer uma mudança não só na telefonia, mas em todas as agências nacionais que regulam nossos serviços, né, em todo o Brasil. Uhum. Recentemente, doutora Ken, o senhor com alguns membros aqui da Câmara, que eu não me recordo o nome, acho que com o vereador Ubaldo, né, Ubaldo Fernandes, chegou a entrar com um pedido direto na Oi, não é isso? Para melhorar a qualidade do serviço aqui em determinada região da cidade de Natal. Isso pode surtir algum efeito? Pode também ser feito com as outras empresas?
Claro, o vereador Ubaldo procurou o PROCON, nós fomos até a sede da Oi, né, aqui na Jundiaí, e entregamos ao superintendente uma reivindicação de Brasília Teimosa, da Praia do Meio, da Vila Militar ali, da Avenida do Contorno, que ali realmente o sinal falha bastante da operadora Oi e já foi detectado, na manhã de ontem mesmo, eles já informaram que fizeram uma análise técnica e de que havia realmente uma falha nos equipamentos que estariam corrigindo em no máximo 5 dias. Aquela área é uma área que a gente sempre teve a telefonia, até dessa operadora Oi, em funcionamento pleno. E recentemente começou a ter essas falhas e eles realmente verificaram que era uma falha técnica que estavam corrigindo e que em breve a gente deve estar com o sinal em pleno funcionamento. Uma iniciativa aí que o vereador teve, mas nós fomos lá e protocolamos o pedido. Agora, doutora Ken, se de repente alguém acabar tendo algum tipo de prejuízo por causa de problemas apresentados em sua linha telefônica, como um empresário ou alguém que dependa da linha telefônica para o seu trabalho, ou outro tipo de prejuízo pessoal também, de saúde, enfim, pode procurar o PROCON e isso pode gerar algum tipo de indenização? Essa é uma pergunta muito importante, Danilo, porque isso trata-se de um dano moral ou de um lucro cessante. Exatamente. E o PROCON não trata desse assunto. O PROCON trata do direito do consumidor para lhe resgatar, ou seja, o serviço que deixou de ser prestado, a gente exigir que ele volte a ser cumprido, né? Ao ressarcimento de um valor que foi cobrado indevidamente ou abusivamente, mas no caso de dano moral ou de lucro cessante, o consumidor tem que procurar diretamente a justiça. Dependendo do caso, o juizado especial, dentro do limite de 40 salários mínimos com advogado e sem advogado com 20, ou se for além desse valor, tem que procurar a justiça comum. Um caso que acabou gerando muita repercussão ainda nessa questão da telefonia foi quando uma das empresas, que foi a TIM, todo mundo soube disso na época, acabou sendo proibida de vender novas linhas aqui em Natal, se não melhorasse o serviço. Isso já faz acho até alguns anos. Doutora Ken, em casos como esse, podem se repetir se de repente continuar havendo problemas? Nós estamos com a reunião marcada agora para o dia 6 e 7 de junho, na capital pernambucana, em Recife, onde vamos nos reunir com todos os PROCONs da região Nordeste. E um dos temas que será abordado nessa reunião será exatamente a questão da telefonia. Mas o principal motivo dessa reunião é que a gente faça as ações uniformes no Nordeste, né, que muitas vezes as demandas aqui, apesar de serem as mesmas, mas há algumas diferenças do Sul e do Sudeste do país. Então nós estamos querendo exatamente fazer uma unificação dos procedimentos do PROCON de todo o Nordeste, para que as empresas tenham aí, realmente sinta que os PROCONs estão juntos, estão procurando melhorar o atendimento e o serviço para os consumidores e eles passem a atender às demandas do consumidor, que o número de soluções nos PROCONs do Nordeste é muito mais baixo do que na região Sudeste. Imagino. Doutora Ken, outro problema aí grave que a população enfrenta diariamente, que deve também dar muita dor de cabeça ao PROCON em todos os estados, é a situação dos planos de saúde. Muita gente aí tem diversas dificuldades em conseguir autorização de exames, enfim, de marcação de exames, de marcação de atendimentos médicos. Como é que o PROCON auxilia os consumidores nesses casos? O que é que tem acontecido aqui em Natal? São muitas reclamações também ou não? Danilo, assim que eu assumi o PROCON do Estado do Rio Grande do Norte, em janeiro de 2011, nós sentimos a questão dos planos de saúde um problema seríssimo, pois os consumidores não estavam sendo atendidos de acordo com o que a Agência Nacional de Saúde determinava. E logo, quando tivemos as primeiras reclamações dos consumidores, a governadora Rosalba Ciarline tomou conhecimento e solicitou do PROCON que a gente desse prioridade ao atendimento da saúde. Trata da saúde do consumidor, do cidadão. E nós temos um canal, que é o telefone que eu concedo sempre é o meu, que é o 88755626, ou do coordenador da fiscalização, que é 9481-2021, o senhor Ionaldo. Mas por conta disso mesmo, né, nós começamos a fazer relatórios e mandarmos para a Secretaria Nacional. E a Agência Nacional de Saúde, com os relatórios dos PROCONs do Brasil, que é um índice importantíssimo, né, tomou algumas medidas. Né, recentemente publicou que aumentou o número de procedimentos e que o consumidor que tiver a sua solicitação negada terá que receber isso por escrito. E a punição é muito pior do que a própria multa dada pelo PROCON, que será a suspensão de venda de novos planos de saúde. Então, a Agência Nacional, diante dos números de reclamações que foram enviadas dos PROCONs para a própria agência,
tomou a decisão, que foi favorável ao consumidor, de que os planos de saúde que não tiverem atendendo aos consumidores dentro do que foi estabelecido pela agência, serão punidos com, não poderão mais vender novos planos. Então, é uma melhoria bastante significativa. Além de que o anúncio que foi feito ontem pela agência, o número de procedimentos, de exames que vão aumentar a partir de janeiro de 2014, sem que os planos possam aumentar o valor da mensalidade por conta desse novo serviço. Eu acho que um desses serviços é a questão do tratamento de câncer, não é isso, doutor? Exatamente. Então, como é que vai funcionar isso? O PROCON também vai estar fiscalizando para não... O PROCON, no final das contas, Danilo, fiscaliza da agulha até o foguete. Tudo que tem de relação de consumo, tá, é o PROCON quem tem que... Essa questão do câncer é importante, né? Importantíssimo, trata-se da saúde. Então, a Agência Nacional aumentou o rol de procedimentos, né, de exames, de consultas, bem como as urgências e as emergências, né? Aumentou esse rol que vai valer a partir de janeiro de 2014. Importante que o consumidor saiba que o plano de saúde não pode aumentar, porque aumentou o número de procedimentos. É importante. Só pode aumentar no aniversário do plano ou pela idade até 60 anos. Depois de 60 ele não pode mais aumentar, em hipótese alguma, a não ser no aniversário anualmente de cada plano. Daí mais uma dica, então, para o pessoal que está acompanhando o programa em casa. Agora, doutora, aqui o senhor falou, disponibiliza o próprio telefone, né, também de algum diretor lá do PROCON. O pessoal tem ligado muito? Pedindo orientação? Eu tenho sempre dito, nós temos, no início, fomos algumas vezes durante a madrugada para atender no hospital infantil, que os médicos que estavam lá de plantão estavam se negando a atender porque havia um problema simplesmente no computador, no cadastro dele. E nós fomos e insistimos e dissemos aos médicos que se eles se negassem a atender, nós íamos chamar a polícia para conduzir eles até a delegacia e fazer um procedimento que está lá no código. Mas eu sempre alerto o consumidor